Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos numa série de alianças e temos aprendido muito com o pastor Marcão, né? Tenho aprendido muito com o senhor, pastor, que bênção. E é muito difícil estar aqui no lugar dele, porque o cara Deus tem usado esse pastor aí de uma forma tremenda. Mas essa noite aprove Deus que eu estivesse aqui, convidado por ele, para falar sobre alianças entre um homem e uma mulher. Primeiro eu quero dizer para você o que eu não vou fazer aqui. Eu não vim aqui com a palavra para condenar ninguém. Esse não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é para absolver o homem. À tarde eu preparava essa palavra, lembrava da minha história, da minha vida, e eu chorei em alguns momentos, lembrando do que Jesus disse para uma mulher que foi pega em adultério, que ia ser apedrejada, mas para quem ele disse assim: onde estão os teus acusadores? E ela disse: não os vejo, Senhor. E ele disse assim: nem eu te condeno, vai, não peques mais. E a gente precisa tomar esse cuidado, toda vez que for falar de temas relacionados à sexualidade, irmãos, para a gente não ferir mais as pessoas, mas para curar. Porque o Senhor é aquele que perdoa, o Senhor é aquele que ama, o Senhor é aquele que rejeita religiosos e fariseus, mas aceita a ex-prostituta que se dobra aos seus pés em sinal de arrependimento e de adoração, porque reconhece que Ele é o Deus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, nesse espírito, eu quero falar sobre alianças entre um homem e uma mulher. E eu queria que você ficasse atento a essa palavra, porque Deus quer falar com você essa noite, mas Deus não quer só falar com você essa noite, Deus quer que você essa noite caminhe, que você dê um passo, e que você dê um passo em direção à cura. Há pessoas aqui que precisam ser curadas, e Deus falou no meu coração à tarde enquanto eu orava, e o pastor Marcos ligou em seguida e orou por mim, e Deus disse para mim assim: você acha que lá, enquanto você estiver pregando, não existe alguém que já viveu, ou que pode até estar vivendo boa parte daquilo que você já viveu, e Deus quer transformar, e quer mudar o coração, e quer fazer uma nova habitação dentro de você. Há um provérbio na Bíblia que diz que aquele que adultera é tolo, e que a sua marca nunca se apagará. E eu já ouvi um pastor dizendo assim: isso é verdade, porque você vê Davi lá no Evangelho, alguém vai citar Davi e vai dizer assim: Davi é aquele que adulterou com a mulher de Urias. Mas eu estou aqui essa noite para provar para você que esse provérbio servia para a época, mas hoje ele é um equívoco, porque a marca pode ser apagada pelo poder do sangue de Jesus. Jesus pode mudar não só a tua história, mas o teu coração, os teus sentimentos e aquilo que você vive. Vamos lá. Olha aí. O casamento representa mesmo uma aliança diante de Deus. E o que sela ou confirma esta relação é o ato sexual. E isso está declarado em Gênesis 2:24, que diz: por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tornar-se uma só carne, tradicionalmente, vem sendo entendido pelos estudiosos como consumar a união por meio da relação sexual. O que comprovava que alguém se casava e que estava casado na Bíblia era a consumação do ato sexual. E isso tinha que vir com uma marca de sangue nas roupas de dormir, e era apresentado ao pai da noiva e à família da noiva aquele sangue como prova de que havia um casamento, como prova de que tinha sido feita uma aliança, como prova de que o ato conjugal tinha se concretizado ali. E ainda hoje, em Deus é assim: o ato sexual é um casamento. Tem gente que acha que o ato sexual é qualquer coisinha assim. Não, gente, né? Algumas pessoas acham que ter relação sexual com alguém é só tirar a roupa, ir para a cama, ter relação, acabou, e tal. Diz que o pessoal lá de Minas dizia assim: lavou, está novo. E isso é uma grande mentira. Não há só troca de fluidos, não há só troca de esperma, não há só troca de corpos que se entrelaçam. Há uma alma que fica colada na outra. E a gente percebe isso claramente quando a gente trabalha em consultório e caminha com as pessoas.
Eu às vezes faço uma dinâmica, eu vou fazer aqui, uma dinâmica coletiva com você. Eu quero que você olhe para essa folha aqui e imagine que você é essa folha. Imagine, eu sei que é difícil, né? Tem gente que é racional e fala, pastor, eu não sou essa folha. Mas eu quero que você imagine, olhe. E quem estiver se imaginando, eu sou essa folha sou eu, vai levantando a mão assim, fazendo um sinal, porque já está. Vai levar segundos. Alguns já estão imaginando. Isso. Imaginaram? E aí? Pessoal que imaginou mesmo, sentiu alguma coisa quando eu amassei a folha? Sentiu, não sente? Dá uma coisa ruim? No consultório, quando você faz isso, a pessoa faz assim, ó. Ai. Teve uma moça que disse para mim assim, ai, você me amassou toda. Porque você se projetou naquele objeto, um simples objeto, e isso em segundos, num auditório, sem qualquer possibilidade de fazer uma dinâmica, alguém se projetou só na sua imaginação, em segundos. Quando o objeto que você se projetou nele se perde, você sente como se você tivesse se perdido junto. Agora você imagina, quando você se identifica com a pessoa, Avison, e se entrelaça com ela, e tem relacionamento com ela, e cola com ela, e vive com ela, come com ela, dorme com ela, anda com ela, passeia com ela, e de repente ela te dá um toco, e vai embora, pastor Marco. Sabe o que acontece? Você se perde junto. É isso que a Bíblia diz quando fala sobre maldito homem que põe a sua confiança no outro homem. Um ser humano que coloca toda a sua confiança em outra pessoa, ele tem a tendência de se perder no propósito. Então, continuando sobre o casamento, em alguns textos da Bíblia, além das passagens já citadas, como Gênesis 2, 24, 1 Coríntios 6, 18, temos outras que mostram que um homem e uma mulher podem ficar ligados espiritualmente. Lemos em 1 Coríntios 7, 39, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Lemos também em Malaquias 2, 14, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Esta unidade entre um homem e uma mulher que se dá no casamento e que é selada no ato sexual é tão profunda e misteriosa que foi usada para representar a união mística de Cristo, o noivo, com a sua igreja, a noiva. E o Paulo, lá em Efésios, chega a dizer assim, grande é esse mistério. É uma coisa muito profunda, meu irmão, minha irmã, o caminho entre um homem e uma mulher é algo profundo demais. Há um entrelaçamento espiritual no casamento. Glória a Deus, eu quero que os jovens dessa igreja se casem. Eu quero fazer uma queixa aqui, pastor, tem pouco casamento aqui. Vamos casar mais. Eu vou começar a profetizar casamento aqui. Se casem aqui. Tem jovens bons aqui, moças belas aqui, gente de Deus, para você casar. E isso é glória, é uma igreja que tem casamento, tem criança. E a igreja cresce. E isso é bom. Mas o que a gente vai falar hoje não é dessa parte tão bonita, tão legal, tão gostosa da sexualidade. É uma parte ruim. É uma parte ruim que tem a cara do nosso país, do Brasil. É uma tristeza falar disso, porque eu sou do Rio de Janeiro. E eu amo o meu estado. E eu vim de lá para cá. E a primeira coisa que eu disse para minha esposa, essa terra aqui é uma bênção. Ela disse, por quê? Eu falei, porque a mulherada aqui usa uma bota que vai até a cintura e um sobretudo que vai até no pé. Glória a Deus. É isso aí, irmã. Continua assim, Senhor, manda mais frio para esse lugar. Que bênção. Porque no Rio de Janeiro a mulherada anda seminua. E isso é triste. E isso, meus irmãos, é a cara do nosso país, é a cara do Brasil. O Brasil é um país idólatra sexualmente. O Brasil é um país... Ué, trocou ali, não trocou ali. O Brasil é um país idólatra sexualmente. O Brasil é um país, o nosso país, onde os índices de divórcio são altíssimos. E também o sexo é encarado de forma liberal e contrária aos padrões de Deus. Nem sempre é preciso casar para ter sexo. No Brasil é assim. A meninada está fazendo sexo com 13 anos, 14 anos. Os pais estão permitindo, pais crentes, muitas aspas, pastor Marco em volta, pais crentes estão permitindo que o filho
e a namorada ou a filha ou o namorado fiquem trancados no quarto. Isso é pecado, gente. Pastor Sebastião depois pode puxar minha orelha e falar isso, mas isso é pecado, e ele sabe que é pecado, e você que é crente sabe que é pecado. Você é sacerdote teu lar, meu irmão. E menino tem que ficar trancado dentro de quarto, não. Você tem que zelar pela sexualidade da sua filha e do seu filho homem também. Não é só da menina. Não, a menina crente casa virgem. O menino devia casar em pureza sexual como a menina. Essa é a vontade de Deus. Mas no Brasil não é assim. O Brasil tem sido considerado a nação mais sexólatra do mundo. Você sabia que alguns países lá fora acham que aqui todo mundo anda pelado? Sabiam disso? Porque o que eles conhecem do Brasil é o Rio de Janeiro. E lá, isso daí é uma meia-verdade. O povo anda pelado. O povo anda nu. Os índices de prostituição infantil, adulta, sexo fora do casamento, gravidez, adolescência, são terríveis e nos envergonham perante outros povos. Uma pesquisa que se constatou que em todo o mundo, o brasileiro é aquele que mais mantém relações sexuais com o maior número de parceiros. Gente, isso não é uma estatística de orgulho, é uma vergonha. Que há muita infidelidade entre o povo brasileiro. Hoje o Brasil está todo em greve geral. Sabe o que isso vai resolver? Nada. Não vai resolver nada, porque o nosso problema aqui se chama pecado. O problema de Brasília é pecado. O problema do comércio é pecado. O problema das instituições é pecado. E boa parte desse pecado está aí. Esse pecado que está aí gera droga, gera violência, gera um monte de coisa. A primeira liberalidade que acontece com algumas pessoas que estão na igreja é a vida sexual livre. O sujeito vai. A partir daí ele começa a beber. E o pastor Valdir está ali entendido, especialista em questão de drogas. A Rita Lee, há pouco tempo, deu uma entrevista e disse assim, a pior droga que tem no Brasil é a bebida. Porque ela começou bebendo, depois fumou maconha e disse, eu gastei tudo com a maconha. Eu sou pobre hoje. Tudo que ela ganhou, ela dizia, eu gastei com a maconha. Mas isso começa com o espírito de liberalidade. E o Brasil é especialista nessa liberalidade. É muito forte em viver de uma maneira liberal, uma maneira errada. Eu estou voltando errado aqui, né? Ô, Jesus, me ajuda. Ainda bem que eu tenho a esposa ali que me ajuda. Vamos lá. Nossa nação mostra um desregramento quase generalizado na área sexual, que pode demonstrar um tipo de cativeiro coletivo, onde todos se veem, voluntário ou involuntariamente, influenciados por forças espirituais de sensualidade. Meus irmãos, vamos ser sinceros, quem aqui já ruborizou diante da televisão? De ficar assim, misericórdia, que vergonha. E não precisa ser, é programa pesado que o irmão viu de madrugada. Não. Você bota lá na Luciana Gimenez, que eu aprendi quando eu vejo a cara daquela mulher na televisão, eu aprendi a pular o canal. Bota lá, ela bota desfile de calcinha. E aí um amigo meu que trabalha com modas falou assim, Marivaldo, onde você já viu mulher em desfile de calcinha para comprar calcinha? Isso não existe. Aquele programa ali é para os homens, porque os homens gostam de ver mulher de calcinha. E aí ela coloca aquilo lá e os homens ficam tudo babando, ou então envergonhados, e muda de canal. Glória a Deus para que eles estão envergonhados, irmão. E o Brasil é um país carregado de sexualidade distorcida, errada. A nossa nação tem esse desregramento. E isso não é de hoje, irmãos. É de muito tempo atrás. Olha isso aí, coisa antiga. Vamos lá. O Hit, lembra do Hit? Aquele que cantava, perdi a hora, mas lembra? Preso no elevador, né? Tinha a Melô da Gorda, que ele cantava, em toda cama que eu durmo só dá você, que a mulher era muito grande. Esse cara cantava uma música que dizia isso aí, ó. Tanto tempo faz que a gente transa e nem se conversou. E não se conversou. Tanto vício, tanta fuga para saber se é amor. Sei que você pensa que passa e vai só transas. Faz de conta que não se quer mais. É transa e tanto faz. Misericórdia, irmão. Isso é uma música de um montão. Eu lembro que eu era adolescente. Essa moça hoje é uma benção, é missionária, crente, fiel ao Senhor. Mas chegou na época lá, adolescente, na igreja, cantando Me Pega Rapaz, da Rita Lee. E eu tinha um pastor, que o pastor Sebastião conheceu, né?
pastor Ageu falou assim, você sabe o que você está cantando? E o homem era bravo, né? Um dia ele estava pregando, ele deu um soco no púlpito, o Pires quebrou, ele falou, quebra, Pires! O Pires está quebrando por causa da imoralidade na igreja. O homem era zangado. Mas esse tipo de coisa, gente, é antigo. É de muito tempo que se vive isso no Brasil. É de muito tempo que a gente se miscui na imoralidade, na prostituição. É de muito tempo que os homens traem as esposas. Algumas vivem sofrendo dentro de casa, outras largam o marido e têm aí um lar desfeito. E hoje não se pode nem falar que são só as irmãs, os homens que pecam. Eu li um livro há 30 anos atrás chamado Ato Conjugal, do autor chamado Tim LaHaye. E lá ele dizia assim, as mulheres não são dadas à pornografia como os homens. Isso mudou, gente. Infelizmente, isso mudou. E essa cultura do suicídio que está baixada aí na nossa sociedade brasileira e no mundo, ela tem relação com o pecado. Ela tem relação com imoralidade. Quantos jovens, quantos adolescentes se matam depois que a sua nudez é exposta na internet? Quantos jovens, quantos adolescentes já cometeram suicídio por causa disso? Não deveria ser assim. A palavra vai dizer, lá em Efésios 2:2, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aí, no grego, essa palavra atua é energeia, ou energiza, Renato. Energiza, Toninho. Energia ou energiza, que deu origem ao termo energia. Estes espíritos malignos energizam as pessoas, influenciando e também potencializando seus impulsos e comportamentos. Parece que o brasileiro é assim, ó, teleguiado, irmãos, por esse negócio. Eu sou funcionário do governo de uma empresa chamada Eletrobras. E aí eu voltei a trabalhar, fui anistiado, e entrei num grupo lá, falar assim, um grupo para discutir nossos direitos, Ari, tudo que a gente vai conseguir. Eu falei, estou no grupo, me botaram lá no grupo do WhatsApp. Irmãos, eu não estou exagerando um ponto. Em 1 hora de grupo, mandaram 14 vídeos pornográficos, palavrões, e eu saí do grupo, e depois vieram perguntar por que eu saí. Eu falei assim, porque esse é um grupo que devia se chamar Pornozão Brasil. Só tem homem bobo. Vocês esquecem que o celular fica com as esposas, mesmo que você não tenha qualquer moral ou valor espiritual ou familiar, cara, vocês são loucos. Os caras são loucos. E aí, de tanto eu brigar lá, criaram 2 grupos que não rola nada disso. E não são grupo de crente. Mas, de vez em quando, um crente manda lá para o WhatsApp um negócio que, né? É isso, gente. O Brasil vive esse tipo de coisa o tempo todo. E as pessoas se enganam, achando, então, que o sexo é um prazer, um lazer só. É claro que o sexo é para dar prazer ao homem. É claro que Deus amou o homem e a mulher, fez o homem e a mulher e disse que isso é muito bom e queria que eles tivessem prazer no casamento. Fora dele, qualquer relação sexual é perversão, fornicação, adultério, prostituição. E aí a gente precisa entender esse negócio essa noite para guardar o nosso corpo, porque o Senhor guarda o nosso corpo, mas se nós vivemos o nosso corpo de qualquer maneira, o Paulo vai dizer em Coríntios 6, todo pecado que você comete, querido, é fora do corpo, mas esse pecado da prostituição é contra o próprio corpo. E aí sabe o que acontece? Isso bagunça profundamente a tua alma. Você destrói a tua alma. E daqui a pouco você vai entender o que acontece. Quando eu contar 2 casos que aconteceram, a pessoa se destrói, ela acaba se machucando profundamente. Eu tenho estado toda segunda-feira, lá na Praça Tiradentes, com alguns irmãos aqui, a irmã Sara, que está lá atrás, Tuninho, irmão Michel, e a gente vê lá pessoas, às vezes, que lidam com prostituição. E você vê como isso machuca a vida dessas pessoas. O André deu um testemunho aqui, né? Como a vida de um homem que se torna travesti é destruída. Mas aí o cara acha o seguinte, que por ele ser heterossexual, e as relações dele são todas heterossexuais, isso não vai destruir você, destrói do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu entendo os sentimentos de um homossexual pelo que eu já vivi, e eu nunca fui homossexual. Ainda bem que estão gravando isso aí. Mas eu entendo a dor do cara,
Porque, gente, é um vício. É bebida, cocaína, droga, jogo. E o sexo pode se tornar esse vício. Então, há 3 coisas importantes que eu quero falar para você sobre o sexo essa noite. Primeira delas, eu errando de novo. Eu vou apanhar em casa. Primeiro, o sexo é uma aliança diante de Deus. Ah, pastor, sim, então quando a gente casa, a gente fez uma aliança diante de Deus. Não, quando você tem sexo, é uma aliança que Deus está vendo que você está fazendo com uma mulher. Você está tendo sexo, você está tendo uma prática sexual. Você acha que é só um transe, tanto faz que o Hit cantou. Não é. É uma aliança espiritual que você está fazendo e Deus é testemunha dessa aliança. E Deus viu isso. Muita gente procura, às vezes, ajuda no consultório e aí está sofrendo demais. Já aconteceu várias vezes isso. Várias vezes no gabinete pastoral office. O cara está sofrendo porque terminou com a namorada. E aí, como diz, né, pastor Marco, a orelha coça e eu pergunto, você tinha relação sexual com ela? O cara baixa a cabeça, né? Olha para um lado para o outro e diz assim, pastor, tinha, então, por isso que você está sofrendo tanto. Porque você não era namorado dela. Como não? Não, você era casado com ela. Isso é um casamento. Isso é uma aliança tão profunda, o sexo entre o homem e a mulher, que vocês se entrelaçaram e agora estão colados um no outro. E para separar é muito difícil. Se você pegar 2 folhas de papel, eu ia fazer essa experiência aqui também, de cores diferentes, se colar uma na outra, e depois você tentar soltar, sabe o que acontece? Fica pedaços de uma numa e pedaços coloridos da outra em outra. Porque a aliança foi muito forte, a aliança prendeu um ao outro, e agora eles têm dificuldade. Sabemos que era a prática do ato sexual que selava o casamento, após a cerimônia e a troca de presente. A relação sexual era o que determinava que eles se encontravam realmente casados. Era assim no Velho Testamento. Não tinha um papel lá que dizia que você estava casado, nada disso. O casamento era celebrado e ele era configurado porque houve o ato sexual. Tanto que algumas leis da Bíblia, do Antigo Testamento, é o seguinte, o cara possuiu a moça e ela consentiu, tem que casar. Casava. E até há pouco tempo era assim, né? O cara tinha relação, casava. Porque o ato sexual, ou o relacionamento sexual, é uma aliança diante de Deus. E essa aliança pode ser boa, mas ela pode ser muito ruim. Segundo, o sexo é um pacto de sangue. Irmãos, o sexo é um pacto de sangue. Ele mistura sangue de um homem com uma mulher. Ele é um pacto de sangue. Olha o que diz lá a palavra em 1 Coríntios capítulo 6, 18. Fugir da prostituição, qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Muita gente diz, o meu corpo pertence a mim. A Simoni disse que era evangélica, mas aí resolveu posar nua. E aí a própria mídia caiu de pau nela e disse, mas você diz que é evangélico, vai posar nua? Ela disse assim, no meu corpo mando eu, Jesus não é dono do meu corpo. Então, não sei para que Deus ela é crente, mas o Deus da Bíblia está dizendo que o seu corpo não é seu. Então, você não pode fazer com o seu corpo o que você acha que pode fazer. Eu vendi meu carro essa semana, eu estou com um carro alugado aí. Jesus, você tem que ver o cuidado que eu tenho com o carro alugado. E olha que a menina me cobrou uma grana que disse que era seguro até contra passarinho que sujava o para-brisa. E eu acreditei. Mas mesmo assim eu fico assim, ó. A esposa vai entrar na garagem. O carro não é meu. O corpo não é meu. Ele é o templo do Espírito Santo. Eu não posso pichar ele. Eu não posso destruir ele. Eu não posso unir ele à prostituta. A mesma Bíblia que diz que o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e serão ambos uma só carne, Avison, e isso vai formar a família, a matriz da família que a gente ora aqui, tem oração pela família, é o casamento. Essa mesma Bíblia que diz que o homem deixa, une-se à sua mulher e vão ser ambos uma só carne. Essa mesma Bíblia diz que o homem que se funde a uma prostituta faz-se um com ela. Então, se você se deita com a prostituta, você é um prostituto.
Se ela tem demônio, você tem demônio. Se ela tem pombagira, você recebe pombagira. Se ela tem qualquer outro espírito, passa para a sua vida. Se ela tem angústias, passa para você. Se ela tem confusão mental, isso passa para você. Você fica à mercê dos espíritos que estão naquela vida. E você recebe uma carga, uma transferência espiritual tremenda. Tremenda. E você, às vezes, vai viver muito tempo com problema por causa disso. Então, vamos lá, estou quase aprendendo. Uma história real. Eu vou usar o nome da moça de Maria, mas não é esse, para não expor ninguém. E é uma moça lá do Rio de Janeiro. Minha esposa está ali. Fica em pé, amor. Fica em pé, para todo mundo ver que homem feio casa com mulher bonita. Então, pastor Sebastião, quando passa pela gente no estacionamento, diz assim, filhão, você só está aqui por causa dessa moça. E é verdade. É verdade, isso é verdade mesmo. A minha esposa é testemunha dessa história. Nós tínhamos uma amiga, Maria, de igreja, uma linda moça, não menos bela que as moças aqui de Curitiba. Mas ela disse um dia para mim e para a Simone assim, gente, eu estou há 5 anos sem beijar na boca. Ninguém olha para mim. Ninguém quer me namorar. Eu não consigo um namorado dentro da igreja. Todo mundo que se aproxima para mim dá um revertério na cabeça do cara e o cara vai embora. E não se entendia por quê. E aí eu chamei ela para ir lá para casa uma noite, eu, ela e minha esposa, logicamente, passamos a noite conversando e orando por ela. E aí, Paulo, ela foi contando a história dela. E ela foi dizendo que antes de ser crente, agora era uma crente fiel, mas ela se envolveu com muitos homens. Ela foi a muitos motéis. Ela entregou o seu corpo quase que à prostituição, teve muitos relacionamentos. E num desses relacionamentos, com um moço que era primo dela, eles cortaram o dedo, encostaram o dedo com sangue no outro e fizeram uma aliança. E ele disse para ela assim, se você não for minha, você nunca será de mais ninguém. Isso acabou significando para ela anos sem que ninguém quisesse namorá-la, sem que ninguém desejasse casar com ela, sem que ninguém, pelo menos idôneo, a desejasse. E aí nós oramos por isso, ela pediu perdão a Deus, ela renunciou isso diante do Senhor, ela cancelou, e os grilhões foram quebrados. 6 meses depois, ela casou com um amigo meu, muito doido, mas muito bênção, um tremendo menino de Deus, começou a namorar ela, e no meio do caminho deu para trás também. E aí eu já sabia o que era, falei assim, está doido, né? É por causa disso, vamos orar. Aí começamos a orar, entrei no carro com ele um dia, eu já sabia o que era. Eu disse assim, ó, em nome de Jesus, você para de palhaçada. Toma vergonha na sua cara, porque a bênção está diante de você e você vai perder o casamento. Aquilo deu uma reviravolta na cabeça daquele menino, que o irmão dele, que era meio gago, não sabia falar direito, chegou lá um dia, Marivaldo, ajuda meu irmão, porque ele está doido, ele está desesperado por causa da namorada, porque ele deixou ela, agora ele não sabe se ela vai querer voltar para ele. Ele largou o carro quebrado no meio da rua, veio a pé. Vai lá ajudar ele. Hoje eles estão casados, para a honra e glória do Senhor, porque Deus removeu da vida dessa moça o cativeiro de uma aliança espiritual com alguém que ela não deveria fazer. O sexo é também uma aliança de sangue. O sexo ilícito também, errei de novo? Não, agora eu acertei. O sexo ilícito é uma grande porta, eu fiz questão de botar grande porta. Gente, não é uma portinha, não, é uma grande porta para a entrada de demônios. E o autor que o pastor Marco me passou o estudo, o Emerick, ele fala que espiritismo, feitiçaria e uma segunda porta, eu respeito ele é um grande escritor, é um grande experiente, mas eu vou dizer uma coisa, tem determinadas relações sexuais que são portas, eu acho que talvez o pastor Sebastião depois me ensine, me corrija, maiores do que feitiçaria. Olha lá, para a cidade da Bíblia, que havia uma plataforma em que 1000 mulheres faziam culto espiritual com o corpo, de prostituição, a Diana dos Efésios. O Brasil vive parte disso. O Rio de Janeiro vive isso. E apesar de toda a roupa bem vestida das mulheres de Curitiba, Curitiba também tem zonas de prostituição terríveis.
Pessoas que vivem cultuando o diabo com o corpo, praticando atos que são portas para entrar de muitos demônios. Deus fez o sexo para um homem e uma mulher casados, o homem e a mulher. Qualquer coisa fora disso é porta para a entrada de muitos demônios. Sexo com mais de uma pessoa, portão para demônios. Sexo com pessoas mesmo sexo, portão para demônios. Sexo com animais, portão para demônios. Sexo com crianças, pedofilia. Todo tipo de prática que é fora da natureza, e a natureza é um homem e uma mulher, e dentro da Bíblia casados. Fora disso, tudo é porta para a entrada de demônios. E a pessoa começa a ter relacionamento sexual, e ela começa a caminhar dentro disso, e ela não sabe que ela vai ficando confusa. E chega a loucura. E chega a destruição. Ela chega à destruição, porque isso é uma porta para a entrada. O sexo ilícito é uma grande porta para a entrada de demônios. Isso faz com que essa pessoa se torne um prisioneiro ou uma prisioneira. A concordância completa de Strong diz o seguinte, interpreta a palavra unir no hebraico, a juntar bem, seguir, ser ligado a alguém, ou grudar em alguém como cola. Ou seja, alguém que se une a outro sexualmente passa a estar colado a essa pessoa. Aí a experiência do papel que eu falei. E é difícil descolar. É difícil. Por isso, o autor vai dizer, o Dr. Greenwald, ele cita Gênesis 3,16. Eu fiz questão de botar isso aí que é grande, mas muito interessante. Olha o que ele diz. Veja o que Deus diz nessa passagem à mulher. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. As mulheres, então, a partir do primeiro ato sexual, se colocam debaixo do governo do homem. Veja como isso é forte. Isso pode explicar porque muitas mulheres estão dominadas por homens mundanos, brutos, às vezes até casados, mas que, apesar disso, não conseguem se ver livre dessa relação que lhes está destruindo pouco a pouco. O Dr. Greenwald faz o seguinte comentário: as consequências de um caso eventual podem ser perigosas e duradouras. Os laços de alma formados podem realmente prender uma pessoa por toda a vida. Deus criou a mulher de modo que o primeiro homem que tem relações sexuais com ela assume uma forma de domínio sobre ela. O espírito e a alma feminina estão estabelecidos para reagir ao homem, nutrindo, suprindo-lhe afeição e sendo uma fonte de satisfação e bênção por toda a vida. Você entende agora por que Deus, no Antigo Testamento, dizia ao povo, não case com mulher estranha? Você entende por que alguns pastores zelosos não querem que você case com uma pessoa que não crê no mesmo Jesus e Senhor que você crê? Porque você vai gerar filhos dessa pessoa, e os filhos dessa pessoa, eles não virão santificados, mas eles podem ser contaminados. Por isso você precisa orar por isso. O casamento misto é uma palavra que nem se usa mais na igreja, né? É coisa de velho, vamos dizer, né, pastor Valdir? Mas a grande verdade é que pessoas se miscuem com pessoas que não têm qualquer relação com a sua fé. E aí você fica tentando transformar a pessoa em crente, depois que começou o relacionamento. Irmão, não existe qualquer garantia de que essa pessoa vai se converter. Algumas pessoas oram, não é nada contra alguém que já é casado com alguém que não é crente, se converteu, deve orar, deve crer, há uma promessa na palavra, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, mas a questão da escolha, Deus é extremamente zeloso com isso. Eu fico pensando, se eu casasse com uma mulher menos crente que eu estava hoje andando por aí, talvez ao invés de estar na Praça Tiradentes pregando, eu estava lá também recebendo alguma coisa. Amém. Por quê, meu irmão? Porque, na verdade, as pessoas fazem uma aliança espiritual, uma aliança de sangue, uma aliança que Deus é testemunha quando tem um ato sexual. E isso é muito sério. E você não pode fazer isso com a sua vida. Você precisa crer que Jesus tem algo bom para você, você que é jovem, quer casar. Deus tem alguém maravilhoso para você. Você precisa orar, você precisa crer, esperar no Senhor e buscar uma pessoa que tenha valores do reino de Deus e não uma pessoa que vive de qualquer maneira. As pessoas ficam prisioneiras disso.
As pessoas começam relacionamentos sexuais sem qualquer intenção. O Lulu Santos cantava uma música e dizia assim: primeiro era a vertigem, como em qualquer paixão. Logo mais era um vício me arrastando pelo chão. E as pessoas vivem esse tipo de coisa todo o tempo. Por causa de um relacionamento, as pessoas às vezes morrem. Liga a tua televisão, vai ver programa policial, todo dia tem, todo dia. Feminicídio, gente que morre. O pessoal diz: o Brasil é o país que mais mata homossexuais. Não é. Ele mais mata homossexuais por causa de uma coisa chamada prostituição. Programa mal resolvido, programa que não foi pago, droga no meio desse negócio. É isso que tem matado um monte de jovem, um monte de gente. E aí eu contei a história da menina, mas eu quero contar para você uma outra história real também. História de um moço crente, foi criado na igreja, conheceu a Bíblia desde pequeno, cria em Jesus, cria na palavra, gostava de estar na igreja, gostava de sentar no primeiro banco, gostava de ver os pregadores pregando. Esse moço foi crescendo, esse moço não era muito bonito, não tinha muito dinheiro, mas esse moço era um moço extremamente comunicativo, falava bem, conversava muito bem. Esse moço começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro. Esse moço vem de uma família que a gente chama de família disfuncional. Esse moço tinha um pai que só trabalhava, que não tinha muito conhecimento das coisas. Esse moço tinha um pai que um dia disse para ele o seguinte: você pode passar a mão nas meninas, mas não pode bater. Porque ele tinha passado a mão numa menina e a menina deu um tapa nele, ele empurrou a menina correu para o pai desse moço e disse assim: ele me passou a mão. E o pai desse moço deu um soco nesse menino e disse para ele assim: passar a mão pode, bater não. E o menino levantou dali e aprendeu a lição. O pai havia ensinado isso para ele. E aí ele começou a se relacionar com meninas, mas ele logo viu que as meninas da igreja não deixavam muito, tocar nelas e apalpar. As meninas, tinham um pudor. E glória a Deus que tenham até hoje. E aí ele conheceu a menina do mundo. E ele começou a perceber que lá no mundo era diferente. Que a meninada ia logo por finalmente. E ele começou, muito novo, a ter relações sexuais. E aí ele começou a pensar o seguinte: esse negócio de namorar garoto de igreja é uma furada. Porque primeiro você engravidar naquela época, ele dizia: eu vou ter que casar. Mas lá fora não, lá fora eu faço o que eu quero. E ele começou a ter relação com uma, com duas, com três, com quatro, com um monte. E foi trocando. Aí namorava uma crente, mas tinha relação. Sabe aquela história? Preservava a crente, mas tinha relacionamento com outros. Mas na cabeça dele, ele pensava assim: um dia eu vou casar, porque o pastor disse que casado pode ter relação, e o dia que eu casar, glória a Deus, vai ficar tudo bem. O dia que eu casar, eu não vou ter mais relação lá fora. Mas aí ele casou, e ele continuou tendo relação lá fora. E ele aumentou a quantidade de relação. E ele tinha relação com um monte de mulher. E aí ele quis parar, porque ele pensou: eu sou um crente, estou casado, preciso parar. Mas ele não conseguiu mais parar. Quando ele viu, ele estava preso naquele negócio. Ele queria parar e não conseguia, ele se sentia um lixo. A sua alma foi ficando deprimida, angustiado, pesado. Ninguém o surpreendia. Ele algumas vezes torcia para que fosse descoberto o seu pecado, para que a igreja descobrisse, para que o pastor descobrisse. Mas ele era tão hábil em pecar e mentir, que ele fazia tudo, ninguém percebia. E aquilo foi aumentando, e ele foi ficando depressivo, angustiado, doente. Profundamente doente. Um dia esse moço pegou um carro, o pastor Valdir, foi à beira de um abismo, lá no Rio de Janeiro, olhou para aquele abismo e pensou: eu preciso tirar minha vida. Mas nem coragem para isso ele tinha. Ele começou a chorar, e o Espírito Santo, de alguma forma, porque ama o pecador, disse para ele: volta com esse carro, enquanto você volta, eu faço retornar a vida na tua vida. E aí ele rompeu com o silêncio e resolveu procurar ajuda. Procurou um pastor, conheceu um pastor muito doido, desses de libertação, e o pastor começou a identificar na vida dele uma série de problemas, pastor Marcos. A carência da mãe, que não lhe deu carinho, a ausência do pai, que lhe deu maus conselhos, a própria decisão dele de pecar e continuar pecando, o vício estabelecido.
ensinou para ele que havia uma vida de oração, como o pastor Sebastião tem ensinado tantos aqui, que é uma vida de joelho, que é uma vida que você clama. Ensinou para ele que Deus não era o Deus da igreja, Deus não era o Deus que só se lê na Bíblia, mas Deus é o Deus vivo que curou o câncer do filho do irmão, mas que pode curar o seu pecado também, que pode arrancar de você a prostituição, que pode arrancar da mulher a sensualidade, que pode arrancar do homem os maus pensamentos, que pode arrancar da nossa boca o palavrão. Deus ensinou para esse moço que ele podia ser santo e podia viver em santidade. Esse moço começou a buscar o Senhor, mas ainda caía aqui e ali. Esse moço perdeu um filho. No dia que ele perdeu um filho, 2 pastores foram pregar no cemitério e pregaram, os 2 pastores, sobre a morte do filho de Davi. A partir daí foi todo um processo muito longo, e esse moço foi curado por Jesus do vício da sexolatria. E esse moço está pregando para você hoje aqui à noite, porque um dia Jesus me alcançou. E hoje, graças a Ele, eu tenho esposa, eu tenho uma filha que não se choca porque conhece o meu testemunho, e muita gente dá testemunho que deixou drogas, que deixou bebida, que deixou o álcool, que deixou a violência, mas existem muitos crentes, meus irmãos, e isso também me fez chorar hoje à tarde, e eu tenho certeza que em toda igreja, não só na Alameda, existem muitos homens de Deus, que são de Deus sim, mas que estão envolvidos com um monte de coisa nessa área, que precisam deixar no altar. Você quer sentir a presença de Deus? Deixa isso no altar. Há algumas situações que você precisa largar na sua vida. Talvez essa noite existam pessoas aqui que estão vivendo algumas situações, não pesadas como as que eu vivi, não de profunda liberalidade e imoralidade como eu vivi, promiscuidade. Quando eu leio Coríntios 6, para mim tem uma conotação muito diferente do que para outras pessoas. O pastor Sebastião, um homem de Deus, e ele permite que eu fale isso, ele viveu alcoolismo na juventude. E eu sinto que ele tem um zelo tremendo com esse negócio de bebida, que um monte de crente acha que pode beber um pouquinho. E ele tem um zelo. E eu, quando leio Coríntios 6, Paulo diz assim, vocês foram alguns assim. Vocês viveram de qualquer maneira. Pastor Marcos esteve pregando aqui, falando da vossa vã maneira de pensar. E o tempo todo me vinha à cabeça, a minha vã maneira de pensar era aquele tempo que eu, embalado pelo rock dos anos 80, eu saía para a prostituição, para ter relação, achando que eu podia ser crente, e achando o seguinte, porque o diabo te engana de uma tal forma, sabe o que ele diz para você, meu irmão? Ele diz assim, esse é seu único pecado. Viu, pastor Sebastião? Eu achava que era meu único pecado. Eu dizia assim, meu único pecado é esse. O dia que eu largar isso, eu vou ser perfeito. Mas aí eu conheci um povo muito doido. Esse povo que gosta de libertação é muito doido, Renato. E eles botaram o dedo na minha cara e disseram assim, você sabe um monte de coisa e você está indo para o inferno. Eu disse, gente, mas eles falam assim com a gente? Tem uma irmã, a benção, ela está para vir aqui, é missionária. O dia que ela vier aqui, eu quero apresentá-la ao pastor Sebastião. Ela foi uma benção na minha vida. Ela botava o dedo na minha cara e dizia assim, você é materialista, ambicioso, você é avarento, você é vaidoso, porque você gosta de dizer que saía com um monte de mulher, isso é vaidade. Você é ladrão. Eu disse, até ladrão? É, você gasta dinheiro sem que a tua mulher saiba. Você é um miserável pecador, coberto pela lama do pecado e precisa de salvação. Gente, isso é evangelho. Glória a Deus pela vida desse povo que não teve medo de dizer para mim quem eu era e o que eu precisava. E se você vive preso no pecado, irmão, não tem outra possibilidade. De duas uma, desculpa, perdão o jeito que eu vou falar. Ou você é um sem vergonha, que não quer se arrepender, ou você é um prisioneiro. Se você é um sem vergonha, você precisa ter vergonha e dizer, Senhor, me liberta disso, porque eu quero ser salvo, porque você está indo para o inferno. Ou se você não consegue, aí está tranquilo, porque a gente vai te ajudar. Tem um monte de homem aqui, e os homens que estão aqui, tudo vão entender o teu coração.
E você vai vir, vai abrir o seu coração e a gente vai ajudar você a ser curado desse negócio. Porque quando a gente fala de libertação, irmão, não pode pensar que libertação é só a libertação do capeta, do demônio, do satanás. Não! Às vezes você precisa se libertar do teu espelho. Eu gosto quando o pastor Sebastião prega e diz aqui, ó, olha para o espelho. Que às vezes você tem vergonha até de olhar a tua cara no espelho. Pelas coisas que você pensa, pelas coisas que você faz, mas há poder no sangue de Jesus para libertar você, meu irmão. Você precisa crer, você precisa dobrar seu joelho, você precisa fazer como o salmista Salmo 40, eu clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim. Grita para Ele, Deus, eu não quero mais viver isso, eu não quero mais viver essa prisão, esse cativeiro, esses tipos de relacionamento que eu vivo, eu quero ser liberto pelo Senhor. A aliança, ela pode ser desfeita. A aliança deve ser desfeita diante daquele que foi testemunha, porque ele tudo vê. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Você vai para o hotel escondido, mas ele viu. Você adulterou escondido, ele viu. Você trocou mensagens com aquela mulher, mesmo que a sua esposa não saiba. O Senhor viu. E ele é testemunha. E isso é o mais importante, isso é mais sério, é o fato de que o Senhor sabe a vida que você vive, e Ele quer tirar você. Ele disse, eu os atraí com cordas de amor, eu os chamei do Egito, eu os amei, Ele ama você, e pelo seu amor, Ele quer estender a mão, tirar você do lodaçal, e dizer, sai, em nome de Jesus, porque eu te curo, te liberto. Por isso João apontou para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do Marivaldo, o pecado do João, o pecado do Sebastião, o pecado do Ricardo, o pecado do Valdir, o pecado da Simone. Ele tira o pecado, porque Ele é Deus. A sua especialidade é essa, é perdoar o homem e tirá-lo do pecado. Creia nisso, meu irmão. Em nome de Jesus, você precisa, então, ter a sua aliança desfeita. Seja o que foi que aconteceu, não importa. Ele é poderoso para desfazer. O negócio aqui não está rodando de jeito nenhum. Mas Ele pode fazer isso. Então, hoje é o dia de você vomitar o teu passado para Deus. Não para o homem. Não para mim. Ninguém aqui quer saber o que você fez. Ninguém saberá. Pode ser que você nem tenha feito. Pode ser que seja só uma tentação. Mas a grande verdade é que tem uma mulher que é muito criticada por muita gente, mas é uma mulher de Deus. Pastora Neuza Itioca, muitos aqui conhecem. Eu fui fazer uma libertação com essa mulher, pá. E ela disse assim, escreve aí as mulheres aí que você teve relação. E aí eu comecei a escrever, chegou uma hora e falei, perdi a conta, irmão. Disse, mas eu nem lembro o nome. Aí ela disse, bota aí aquela lá da borracharia, aquela lá da farmácia, aquela. Vai botando. Disse, tem gente que eu não lembro nem de onde era. Mas escreve aí, eu escrevia. E ela diz assim, meu irmão, o jeitinho dela, começa agora a falar, eu renuncio, peço perdão, eu cancelo. E irmãos, o crente, criado na igreja, que conhecia a Bíblia, ia para a escola dominical, começou a vomitar, literalmente. Vomitar. Sabe o que é isso? Libertação de demônios. Demônios que se acumulam na tua alma. Demônios que aprisionam você, que fazem você pensar o que você não quer pensar, fazem você sentir o que você não quer sentir, fazem você sofrer o que você não foi feito para sofrer, fazem você se angustiar até a angústia de morte, fazem você falar como Davi no Salmo 51, as minhas lágrimas se tornaram meu alimento, porque a tua mão pesava sobre mim todo dia. Mas há perdão em Cristo Jesus. Ele quer perdoar essa noite, Ele quer curar essa noite, Ele quer libertar você do passado. Não importa o que você fez, não importa por onde você andou, não importa o que você intencionou, não importa o que você está vivendo. Por isso eu resolvi fazer um apelo muito específico para algumas situações. Primeiro, talvez você tenha uma aliança do passado que você precisa desfazer essa noite, que te atrapalha até hoje, que te incomoda até hoje. Talvez exista uma aliança no presente que precisa ser desfeita e ninguém vai saber. Talvez não seja uma aliança específica, mas uma dor do passado, a dor de pessoas que foram molestadas.
Porque esse país da sexualidade desenfreada também é um país de molestação sexual, também é um país de abuso sexual para crianças, também é um país que feriu muitas crianças. Eu trabalhei num lugar que o pastor Sebastião conhece, lá no Rio de Janeiro, lote 15, e lá havia muita gente que tinha sofrido molestação naquele lugar. Muita gente. Gente adulta que carregava aquilo a vida toda e nunca tinha falado com ninguém da sua dor. Talvez seja apenas um perigo presente, iminente. Esse perigo pode estar no trabalho, no WhatsApp, no telefone, no e-mail, mas ele pode estar só na sua cabeça. Ele pode estar só no seu coração, meu irmão. É só um pensamento que o diabo começa a regar dentro da sua cabeça e diz assim: olha lá o fulano, como é bonita, como é bonito. Olha a voz dela, olha a voz dele. E aí você começa, e Deus já está vendo aí, Ele já sabe onde esse negócio vai dar. Mas você pode deixar isso aqui no altar. Por que eu fiz questão que a minha esposa ficasse em pé? Eu queria chamar ela para vir aqui agora. E eu louvo a Deus pela vida da minha mulher, que teve paciência comigo. E numa das vezes que eu havia pecado, eu pensei que ela ia gritar comigo, porque o homem é assim, né? Eu pensei que ela ia me bater, eu pensei que ela ia quebrar uma vassoura na minha cabeça, e eu já merecia, viu, pastor Sebastião? Vem aqui em cima. Mas ela simplesmente olhou para mim e disse assim: quando tudo você deixar no altar, aí Deus vai fazer de você um homem de Deus. E isso aconteceu porque ela profetizou e creu.